boa tarde, professora Sandra Faria, pró-reitora de Inovação e Empreendedorismo da Universidade. Antes de mais nada, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite para esta conversa, para este podcast. E eu gostaria, em primeiro lugar, de perguntar um pouco o que é que tem sido o seu percurso profissional, até a recente conclusão do doutoramento em empreendedorismo. Portanto, como é que foi a sua evolução no meio académico e o percurso que tem seguido? Bom, antes de mais, o meu agradecimento também pelo convite que me foi formulado. É sempre um gosto vir aqui a esta casa, que de alguma forma também já faz parte da história do meu percurso. Bom, o meu percurso começa na universidade, quando termino a licenciatura, embora não fosse parte dos meus planos iniciais permanecer na universidade, mas com um estágio curricular que fiz na altura, no Hospital Divino Espírito Santo, na administração. E aí surge o desafio por parte do então administrador do hospital, Dr. Tovasco, que colocou a hipótese de eu fazer uma pós-graduação em gestão hospitalar, porque a prossecução de estudos não se colocava na altura, pelo menos no horizonte tão curto, não colocava esta hipótese. E, portanto, foi colocado esse desafio, e quando apresento essa ideia aos meus professores na universidade, então, se vais fazer uma pós-graduação, faz o mestrado. Na altura tínhamos o mestrado em Gestão Pública na Universidade dos Açores, e assim concorri ao mestrado, e o percurso começou-se a desenhar exatamente desse primeiro desafio. Fiquei como aluna no mestrado em Gestão Pública, na altura a única recém-licenciada. Todos os meus colegas eram bastante mais velhos do que eu, portanto, ainda não tínhamos este modelo de Bolonha, em que, terminada a licenciatura, prosseguimos logo para o mestrado. Portanto, não era a filosofia, não era esta então, e eu era a única recém-licenciada no meio de pessoas já com outra experiência, com outra visão, que para mim também foi muito desafiante e enriquecedor. Faço então o mestrado. Ainda no mestrado sou desafiada, surge um concurso para assistente de investigação, acabo de ficar como assistente de investigação, e em paralelo a fazer o mestrado. Portanto, o ano da tese já fiz a trabalhar como assistente de investigação no então Departamento de Economia e Gestão e no Centro de Estudos de Economia Aplicada, e a passo e passo o percurso foi-se desenhando, um desafio para dar aulas como assistente convidada. Na altura esse convite e o meu nome foi lançado pela minha grande amiga e de quem tenho uma saudade enorme, a professora Fátima Sequeira Dias. Ela é a grande responsável por eu ser professora na Universidade dos Açores, que colocou o meu nome em cima da mesa quando houve necessidade para contratar, e passei a assistente convidada no Departamento de Economia e Gestão. Em paralelo, comecei também a dar formação em escolas profissionais, que me deu também algum traquejo nestas andanças do ensino. E são já 15 anos a lecionar na universidade. Entretanto, colocou-se também o desafio do doutoramento, e o percurso foi sendo feito sem que, durante a minha licenciatura, fosse esse o meu objetivo de um dia dar aulas na universidade. Realmente nunca se tinha colocado, mas a vida é feita destas... Exato. Não há propriamente planos a médio prazo ou a longo prazo. As coisas vão se estudando, né, e de umas coisas surgem as outras. E as oportunidades vão se agarrando. Ou algumas também se vão para dentro. Poderia eu estar poderia estar na gestão hospitalar e nos gestores. Acho que foi um melhor espulho. É, portanto, a pioneira também do ensino de empreendedorismo na universidade. Há uma cadeira de empreendedorismo. Também gostava que nos falasse como é que isso tem evoluído, o ensino de empreendedorismo, e se acha que essa disciplina de empreendedorismo, ou a cadeira, não é, como se diz na linguagem do meio académico, de empreendedorismo, devia ser transversal a todos os cursos. Bom, na verdade, quando eu começo o doutoramento, não havia esta área científica do empreendedorismo, não existia trabalho ainda feito aqui na nossa universidade, mas um pouquinho em paralelo surge o já extinto Centro de Empreendedorismo, e aí sim começaram as aulas de empreendedorismo, com as quais eu colaborava no Centro de Empreendedorismo, mas as primeiras aulas em licenciatura foram dadas na altura por que era assistente do departamento, o Dr. Carlos Faias. E só depois fico eu com esta disciplina. Portanto, o primeiro ano de funcionamento da disciplina era da responsabilidade do centro, do qual ele era então o diretor. E depois então passei eu a ficar com esta disciplina, visto que estava a fazer o doutoramento já nesta área. Então já tenho a disciplina ao meu cargo há mais de 12 anos. Entretanto, a disciplina tem vindo a crescer. Portanto, nos primeiros anos o número de alunos não era comparável ao que é hoje, cerca de 20, 30 alunos. Hoje temos em média 120 alunos na disciplina.
De várias licenciaturas. De várias licenciaturas. Portanto, a unidade curricular de empreendedorismo é obrigatória em 3 licenciaturas, faz parte do plano de estudos dessas licenciaturas, nas restantes é optativa. Mas devo dizer que o número anda a rondar 50-50, aqueles que fazem a disciplina, porque é efetivamente uma disciplina obrigatória do plano de estudos, e os outros estão lá por opção. E, obviamente, essa é uma disciplina que também carece de um determinado perfil, de uma determinada apetência, e nós notamos quando o aluno está ali por uma paixão ou por algo que o move, e os resultados também são diferentes, o compromisso com a disciplina também é diferente, mas é uma disciplina que, tendencialmente, tem vindo a ser vista como transversal, e a própria Agência Nacional de Acreditação do Ensino Superior tem apontado como devendo fazer parte dos planos de estudos das mais diversas áreas, porque então a tendência é para se estender a outras áreas curriculares, não é? Das licenciaturas. A tendência tem sido esta, e creio-se que no futuro continua a ser nessa direção. Sim, senhor. Entretanto, grande parte dos alunos hoje em dia, já estamos no ano de 2019, né, fazem parte da chamada geração Z, né? Nativos digitais, que são muito dependentes das ferramentas tecnológicas, da tecnologia, e neste contexto, em que medida é que essa dependência que eles hoje têm das novas tecnologias também influencia e, no fundo, faz com que mude a maneira como se ensina o empreendedorismo na universidade? Eu diria que altera, e terá que alterar, a maneira como se ensina o empreendedorismo, como se ensinará qualquer outra matéria. A disciplina de empreendedorismo aqui acaba por ser um bocadinho beneficiada, porque a própria natureza da disciplina faz com que seja mais fácil, pela metodologia de ensino, pelas dinâmicas que nós temos, é mais fácil de chegar ao aluno e de adaptarmos àquela que é o modus operandi do aluno hoje, que é cada vez mais digital, e, portanto, para nós, na área do empreendedorismo, e tenho feito algum trabalho nesta área e participado em conferências de educação empreendedora, tem sido do empreendedorismo, em que a tendência é exatamente esta. As ferramentas de trabalho também estão a evoluir nesse sentido, e, portanto, há uma adaptação que tem vindo a acontecer, e que é cada vez mais importante, de nós nos aproximarmos do aluno na forma de ensinar, e que seja cativante, e que vá ao encontro daquilo que o aluno efetivamente valoriza, e a forma como ele hoje está na sala de aula. Noutras matérias, noutras disciplinas, se calhar o percurso será um pouquinho mais tortuoso, porque ainda não há, pela natureza da própria disciplina, pode não haver essa aproximação tão facilmente. Mas é um trabalho, é um desafio para o ensino superior, todo ele, não só na área do empreendedorismo, que é encontrar novas formas de ensinar, cativar o aluno, estar próximo do aluno, e não perder o foco naquele que é o nosso papel do ensinar e do transmitir conhecimento, obviamente. Entretanto, foi posteriormente nomeada pró-reitora para as áreas de inovação e empreendedorismo. Acha que, na sua atuação como pró-reitora, faz alguma dissociação entre a atuação no domínio da inovação e no domínio do empreendedorismo, ou isso é um binómio indissociável que está muito interligado e que faz com que, no fundo, a sua atuação como pró-reitora dessas duas áreas faz com que trabalhe de forma muito interligada a inovação com o empreendedorismo? Não é possível dissociar o empreendedorismo da inovação. Quando falamos em empreendedorismo, falamos em criação de valor. Quando falamos em criação de valor, temos que naturalmente falar de inovação, de algo que seja diferenciador e que possa efetivamente levar ao mercado algo novo e que seja apetecível aos consumidores. Essa nomeação surgiu, como sabem, há pouco mais de um ano, e, portanto, é uma área, embora tenha havido um centro de empreendedorismo, tinha um foco muito na formação, também importante, obviamente, mas aqui estamos a falar da área de inovação de empreendedorismo da pró-reitoria, de uma estrutura com objetivos e com uma missão diferente. E uma missão que surge depois de um percurso com a anterior reitoria, o reitor, sendo o mesmo, fez um primeiro percurso de recuperação da universidade, da situação que é de conhecimento público, de recuperação da universidade, de reestruturação da sua orgânica, e considerou que agora era o momento de focar-se nesta área e na tal universidade empreendedora, que é o caminho que todas as universidades e as grandes universidades estão a tomar, que seria também a altura da Universidade dos Açores apostar nesta área. E assim sendo, foi-me colocado o desafio, que devo dizer que aceitei por ser a minha área de eleição e a minha área de formação, e que era difícil dizer não a algo que eu tenho vindo a defender e tenho vindo a apostar, mas é um grande desafio numa casa onde não existia nada orientado para esta área da inovação, de empreendedorismo, e, portanto, estamos a criar uma estrutura do zero. E quando falo de estrutura, falo da estrutura física, e esta, se calhar,
é mais fácil de conseguir depois de ter alguns recursos e com aquilo que possa ser, nem que seja uma estrutura mínima para fazer arrancar o projeto, mas depois faltam bem de tudo os procedimentos, a regulamentação, o alinhar de estratégias entre as várias áreas e depois, se calhar, a dimensão mais difícil ou mais morosa, que é fazer com que as pessoas mudem o seu foco, e aí falo particularmente dos investigadores, mudem o seu foco, que até aqui tem sido muito de geração de conhecimento, da publicação, e aliás a avaliação do investigador é feita pelas publicações, pelas comunicações em eventos científicos, e não houve até aqui o foco na transferência do conhecimento, é valorizar o conhecimento que é produzido dentro da universidade e perceber este conhecimento que aqui produzi, que impacto, que aplicação é que pode ter, que resultados podem ser oferecidos à sociedade e como é que eu vou fazer chegar isto ao mercado. E não há este foco no momento. E aqui é o grande desafio, aquele que eu encaro como sendo o grande desafio desta pró-reitoria, que é de mudar esta forma de pensar, este mindset, e de colocar os investigadores também com um interesse, ou seja, a investigação fundamental e essencial. Existe muito boa investigação na nossa universidade. Resultado disto, temos uma avaliação recente da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, em 4 das nossas unidades de investigação e desenvolvimento foram classificadas com excelente. Portanto, há aqui um reconhecimento. Publicamente referi isso há pouco tempo. Exato, e tem sido alvo de apresentação e de estudo de cada uma das áreas, cada uma dessas unidades tem sido apresentada exatamente com esses resultados. Portanto, o conhecimento está lá, agora é preciso passar à etapa seguinte, que é de valorizar esse conhecimento, perceber que aplicações pode ter, que caminho temos que trilhar para que esse conhecimento possa ser transferido para o mercado, que haja tal transferência de tecnologia e que possa efetivamente também trazer retorno a quem produziu o conhecimento, não só à universidade, mas aos investigadores que são também responsáveis por isso e que são os grandes responsáveis por essas classificações, obviamente. E, portanto, este é o grande desafio que neste momento se coloca. E não é num dia, nem 2, nem 3, que é um trabalho que é feito. Nós temos algumas equipas de investigação e algumas áreas de investigação já com esta orientação e que começam a perceber, até porque os próximos quadros de apoio vão valorizar cada vez mais, não o número de publicações apenas, mas ir mais além, a tal transferência de conhecimento, e nem que seja para esta via, os investigadores vão começar a prestar atenção e a perceber que tem que fazer um esforço adicional e o meu trabalho enquanto investigador não pode acabar no resultado que é publicado e um paper que é guardado na gaveta. Portanto, tem que ir mais além e este é o nosso desafio para os próximos anos, digo eu, mas acredito que a Universidade dos Açores não só tem o potencial conhecimento já produzido e tem o potencial de o fazer chegar ao mercado e contribuir, ao fim e ao cabo, para a nossa região, para o desenvolvimento da nossa região. Esse é o grande desafio, muitas vezes há investigação produzida na universidade de enorme qualidade, com imenso interesse, nomeadamente para o mundo empresarial, mas que é absolutamente desconhecida das empresas. E falta muitas vezes essa transposição de conhecimento do meio académico, dos centros de conhecimento, né, para o mundo empresarial. Esse é que é o grande desafio. Neste momento, a Unidade de Inovação e Empreendedorismo está a desenvolver e está a preparar, a reunir informação para que seja publicado um portfólio, aquilo que chamamos de portfólio de investigação aplicada, que tem um duplo objetivo. Por um lado, colocar os investigadores a pensar efetivamente que aplicação podem dar ao conhecimento que estão a produzir e de que forma podem fazer chegar e aproximar do mercado, e por outro lado, de dar a conhecer às empresas que serviços podem adquirir junto à universidade ou que desafios podem ver respondidos com a participação da universidade em investigação aplicada nas suas empresas. Portanto, este será um elemento agregador, esperamos nós, destas duas realidades que, por virtude de N situações, têm andado um bocadinho distantes, que é a ciência produzida na Universidade dos Açores e o tecido empresarial. Embora já tenhamos alguns bons exemplos de aplicação e de parceria. De investigação aplicada e de parcerias. Sim, já temos. Diga-me uma coisa, e, portanto, como docente de empreendedorismo, em que medida é que acha que constitui uma mais-valia para uma organização, para uma empresa privada ou para uma entidade pública que no mercado procura um novo recurso humano, um técnico, esse técnico ter tido na universidade uma formação prévia em empreendedorismo? Em que medida é que isso pode
constituir um valor acrescentado ou mais-valia para quem vai entrar no mercado e para quem vai, pela primeira vez, ter um emprego após a sua formação académica? É interessante essa questão que coloca, porque logo no início da unidade curricular de empreendedorismo, eu digo sempre isso aos meus alunos. Esta disciplina não tem o único propósito de preparar empreendedores, tem o propósito de preparar recursos com valor, recursos humanos com valor. E podem nunca vir a ser empreendedores, mas serem peças-chave nas organizações, quer sejam elas privadas, públicas, de pequena ou de grande dimensão, mas que tenham um perfil que possibilite tornar esses recursos valiosos porque conseguem agregar valor às organizações onde estão. E, portanto, há um conjunto de competências que se dizem empreendedoras que no indivíduo, que não criando ele próprio a sua empresa, mas onde estiver, colocar ao dispor dessa organização essas competências, como seja a capacidade de liderança, a capacidade de comunicação, a capacidade de gerir equipas, a capacidade de reconhecer oportunidades e agarrar essas oportunidades, ele pode nunca vir a criar uma iniciativa própria, mas onde estiver ser um elemento diferenciador e de grande ajuda para que essa organização dê o passo em frente, o chamado intraempreendedorismo. O termo empreendedorismo já é muito conhecido, até às vezes já está muito usado, não é? E até há algum cansaço, não é? Porque há 15 anos já era uma novidade, não é? Era uma palavra que ninguém sabia bem o que é que queria dizer, agora felizmente já é um termo que está banalizado, que já se usa muito, não é? Na linguagem relacionada, portanto, com o mundo dos negócios. É preciso ser empreendedor para criar um novo negócio, todos os novos negócios constituem empreendedorismo, mas não é bem assim. Há uma grande discussão em torno dessa questão e o que nós temos são diferentes situações ou diferentes níveis de empreendedorismo. Se quisermos dizer, existem aquilo que podemos chamar de uma iniciativa empresarial que não tem necessariamente o tal cariz inovador, de criação de valor que associamos ao empreendedorismo e àquele que consegue gerar valor. Um exemplo disso é também pensar nas incubadoras com diferentes focos, incubadoras tecnológicas, incubadoras de artesanato, incubadoras de base local, têm aí, agregam negócios com tipologias diferentes e com capacidade diferente de gerar valor e de gerar riqueza. E também diferentes graus de inovação. Portanto, é preciso ter algum cuidado quando se utiliza a palavra empreendedorismo, porque, efetivamente, depois acabamos por usá-la demasiado e, se calhar, usando em contextos muito diferentes, com resultados muito diferentes e com objetivos muito diferentes. Portanto, é como dizia muito bem, 15 anos é uma palavra nova, uma palavra, por vezes, até assustadora para alguns. Uma coisa esquisita, não é? Ninguém sabia bem esquisita de se dizer e de compreender, mas hoje acaba muitas vezes por ser até utilizada de forma pouco cuidada e designando contextos muito diferentes da mesma forma. Portanto, nós, quando falamos de iniciativas empresariais, elas existem com diferente capacidade de inovação, de gerar valor e de ser, efetivamente, capazes de criar emprego, de gerar ou ser um motor de crescimento da região e na comunidade onde estão. Uma situação que a gente também constata é que as spin-offs académicas ainda são uma fração muito pequena das startups. E, portanto, dentro do mundo das startups, as novas empresas que vão surgindo no mercado e que vão permitindo renovar e rejuvenescer o tecido empresarial, há muito pouco número de spin-offs académicas. O que é que acha que era preciso para incrementar as spin-offs e esse panorama mudar um bocadinho? Bom, como sabem, as spin-offs carecem da participação dos investigadores nas provas da transferência do conhecimento e de serem os investigadores ou alunos da universidade a criar essas empresas e haver essa tal transferência da academia para o mercado sob a forma de uma empresa. E, efetivamente, tem a ver muito no meu ver, com o quadro legal com que nós nos deparamos. Um professor universitário, por exemplo, um investigador, tem um vínculo à universidade, uma série de compromissos com a universidade, nomeadamente as questões da exclusividade, que limita, por assim dizer, essa atuação. Ainda outro dia estava falado naquele debate com o Comissário Europeu Carlos Moedas, que estava também o Sr. Reitor e o Sr. Secretário do Mar, Ciência e Tecnologia. Exatamente. Essa legislação tem cerca de 20 anos, portanto, ou quase 20 anos. Muito mudou.
e a regulamentação continua a ser a mesma, e, portanto, não está ainda pensada e adaptada àquela que é a realidade que hoje vivemos e àquele que é o esforço que as universidades têm vindo a fazer de, efetivamente, criar spin-offs e de aumentar esse número esta capacidade de transferência. E como em todas as áreas, muitas vezes a regulamentação vai um bocadinho a reboque das necessidades e acredito que dentro de pouco tempo isto terá que ser, ou deverá ser revisto para que, efetivamente, no contexto que é a única nacional, forma de dar a volta a essa situação, tornar apelativo a participação possível também essa participação. Por vezes é tão complexo e o próprio investigador, tendo outros focos, é mais um fator dissuador de levar à frente essa transferência. Nós estamos aqui no Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, num Parque de Ciência e Tecnologia. De que forma é que a cooperação entre a Universidade, os parques de Ciência e Tecnologia e as incubadoras podem potenciar o desenvolvimento de negócios que gerem valor acrescentado na nossa economia e que, no fundo, contribuam para um melhor nível de desenvolvimento económico a médio e longo prazo? Bom, nós sabemos que o chamado ecossistema empreendedor, que também é uma designação muitíssimo utilizada, esse ecossistema, como o próprio nome indica, tem vários agentes e esses agentes têm que se coordenar em objetivos comuns e, portanto, de uma forma que possam trilhar também um caminho, cada um com o seu papel, cada um entrando em diferentes fases, mas esse é um esforço que deve ser coordenado e que deve ser, de alguma forma, orientado num determinado sentido. E é natural que um parque de ciência e tecnologia tenha uma relação muito próxima com a academia, assim como a academia também necessita que, depois de produzir o conhecimento, valorizar esse conhecimento e estar pronto para transferir, tem que o transferir para algum lado. E muitas vezes a transferência direta para o mercado, as iniciativas ainda não estão no ponto em que possam viver ou sobreviver no mercado de forma autónoma, e os parques de ciência e tecnologia aqui são um veículo por excelência para preparar e dar asa a essa transferência. Acaba por ser uma cadeia de valor e há aqui uma relação muito importante, muito próxima. E que temos procurado estreitar cada vez mais, e com certeza que nos nomeadamente consigo, na qualidade de pró-reitora de Inovação e Empreendedorismo, e também ao ponto de que a própria Universidade tem um representante no Conselho de Administração da Nonagon e, portanto, da nossa parte temos tido sempre a melhor colaboração e aproximação da Universidade em relação a um conjunto muito diverso de iniciativas que aqui temos vindo a fazer, como foi o caso inclusivamente da paciência que a professora Sandra teve de nos acompanhar no Fórum de Inovação em várias ilhas, né? Entre muitas outras coisas que aqui se têm feito no domínio da promoção do empreendedorismo, etc. E creio que essa relação tem tudo para crescer porque estes resultados são cozinhados também, não é? E, portanto, há aqui um conjunto de ações, de iniciativas, de uma preparação da própria regulamentação que é necessário fazer e que, portanto, a seu tempo, o trabalho também vai aparecendo e vai criando alguma sustentabilidade. E é para isso que aqui estamos. Portanto, creio que é uma parceria para vingar e para... Tenho a certeza que sim. Uma última pergunta. O que é que gostaria que fosse o resultado da sua ação, do seu trabalho como pró-reitora de Inovação e Empreendedorismo, quando terminar, portanto, o seu mandato, né, nesse domínio, dessa pró-reitoria que tem atualmente? O meu grande objetivo é fazer a ponte entre o conhecimento e o mercado, que até aqui não tem feito, não tem sido conseguido da forma ou da melhor forma. Por um lado, os apoios que têm havido, nomeadamente do Governo Regional, mas também a nível nacional e europeu, à investigação nos últimos anos têm crescido significativamente. Nós temos muitos bons projetos a decorrer e alguns que já concluíram com resultados que são de conhecimento público. Por outro lado, o apoio às próprias empresas, ao empreendedorismo, também tem vindo a crescer nos últimos anos. A CDEA e entre outras iniciativas com este foco mais no contexto empresarial. E agora a ligação entre esses dois mundos é o grande desafio que se coloca com a Pró-Reitoria para a Inovação e Empreendedorismo, e esta era a ponte que eu gostaria e que estou a trabalhar para que se faça. E que vai conseguir, de certeza. E que no último ano de trabalho tenho vindo, quer de um lado, quer do outro, a trilhar um caminho de preparação para que isto efetivamente seja conseguido.
foram já identificados e junto dos responsáveis, portanto, junto da Direção Regional de Ciência e Tecnologia, com o Fundo Regional de Ciência e Tecnologia, com a própria ICDEA, que também é a nossa parceira, portanto, um conjunto de ações que potencia efetivamente esta ligação e que cria aqui medidas de apoio aos investigadores quando ainda não estão numa fase de criar a empresa, mas ainda de aferir resultados, de testar ideias para que depois então possa-se dar o salto. E, portanto, há aqui um conjunto de iniciativas direcionadas para a investigação aplicada que estão a ser criadas e de parcerias que estão a ser enriquecidas, porque elas já existiam, mas agora estão a ser trabalhadas nesse sentido, para que essa ponte E vão produzir seja... resultados, de certeza, também. Não pode ser de um dia para o outro, não é? Sim, leva o seu tempo. Leva o seu tempo, é mesmo assim. Professor Sandra Faria, muito obrigado. Muitas felicidades. Obrigado. Votos de continuação dos maiores sucessos Obrigado. pessoais e profissionais. Obrigado. Muito obrigado.